Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. E hoje a gente vai fazer um raio-x, um panorama sobre as ações da Microsoft, tá certo? Uma das maiores companhias do mundo e uma das queridinhas aí do mercado americano por ser bastante lucrativa e também pagadora de dividendos. O ticker da Microsoft é o MSFT, disponível aqui na plataforma DexStation. Vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis, se caso você quiser, aqui na descrição desse vídeo. E a gente pode já bater o olho no gráfico semanal, ver que o papel se desenvolve atualmente numa tendência de alta, tá certo? Bom, a nossa ideia aqui é a gente ficar de olho em boas empresas para poder aproveitar a oportunidade de comprar esses bons papéis quando eles estão mais baratos. Para a gente saber se a companhia é boa, é importante a gente olhar alguns fundamentos importantes aí, os principais números de cada empresa. Aqui na DexStation a gente tem esse ícone que é a letra I, que ele vai trazer para a gente as informações do instrumento. Informações aí úteis, bastante práticas dentro da própria plataforma. Então vamos clicar aqui em cima do I, para que a gente possa ter uma ideia sobre a Microsoft. Aqui em informações básicas já traz um resumo da companhia, depois você pode descer aqui um pouco para ter outras informações interessantes, como é o caso da capitalização de mercado. A Microsoft hoje é uma companhia que vale mais de 3 trilhões de dólares, ela faz parte aí das 7 magníficas de Wall Street, que são grandes empresas, entre elas a Netflix, a Amazon, a Apple, Google, tá? Uma das maiores companhias aí do mundo para a gente poder ficar de olho. Depois, na sequência aqui, a gente tem a aba dividendos, tá? Interessante também para você poder olhar a recorrência. Então a gente vê que a Microsoft ela paga dividendos trimestrais, ou seja, 4 vezes por ano, e nada é uma chance interessante de você eventualmente criar a sua bola de neve investindo em dólares, porque você pode alocar em ações de boas empresas que possam vir a se valorizar, e nada ao longo do tempo ela vai pagando dividendos recorrentes também. Você ganha com a valorização do papel e também com a renda passiva proporcionalmente ao número de ações que você tem na sua carteira. A gente tem essa outra aba aqui bastante interessante na DexStation, que é análise de mercado, onde a gente vai conseguir outras informações interessantes também sobre o papel que a gente quer eventualmente investir, tá? Então aqui, deixa eu puxar a nossa caneta para esse lado aqui, para não atrapalhar muito. A gente tem as ações da Microsoft, tá? Vamos lá então, capitalização acima de 3 trilhões de dólares, muito importante. O primeiro passo que a gente vai olhar é uma ação para ela ser boa. É importante que ela seja lucrativa. Aqui a gente vê a margem de ganho acima de 35%. O ROI, o retorno sobre o investimento do acionista, também na casa de 35%. Margem de ganho é a margem líquida. Eu gosto de filtrar empresas com margem de ganho acima de 10%, porque a margem líquida, para mim, é a margem mais importante, porque é realmente o que sobra de dinheiro no caixa da companhia, depois dela pagar tudo que ela precisa para funcionar. Os custos, as despesas, impostos, amortização, enfim. É o mais interessante, tá? Então, a margem líquida, para mim, eu prefiro acima de 10%. Aqui passou com sobra. Também o ROI é pelo menos acima da renda fixa dos Estados Unidos, a taxa de juros do Fed. O ROI eu tenho colocado acima de 5% no momento. Então, a gente vê que, nesse momento, a Microsoft é uma companhia lucrativa, passando nesse nosso primeiro filtro, nesse nosso primeiro critério. Depois, importante que tenha o endividamento sob controle, não mais do que 50% acima do patrimônio líquido, para a companhia não se afundar em dívidas e minimizar o risco de falência no médio a longo prazo. Aqui também bastante interessante, tá?
Então a gente vê a Microsoft é lucrativa, possui um baixo endividamento, porém aqui é que começa a pegar, que a gente vai entender. Olhando aqui esses números num primeiro momento, a gente tem a ideia de que a gente pode comprar uma companhia por um preço acima, por um preço descolado do que poderia ser o valor intrínseco, o valor justo da companhia. O PE é o preço sobre o lucro. Eu gosto de investir em ações com PL em até 10, dependendo do caso, uma tolerância em até 15 anos de retorno previsto do nosso investimento. O PE ele vai aí para casa de 36 anos, para mim um pouco alto. E o Price to Book, que seria o preço em relação ao valor patrimonial, eu prefiro companhias com PB, com PVP em até 2, para que a gente eventualmente não pagasse mais do que o dobro sobre o valor justo, o valor intrínseco da companhia. É importante você estar atento a esses múltiplos altos da Microsoft hoje. Depois a gente vai combinar esses números no gráfico, porque você entende que você está investindo numa companhia boa, mas que nesse momento você pode pagar mais caro, eventualmente acima do que seria o preço justo de mercado. Por fim, o yield, dividendos, hoje na casa de 0,7% ao ano, um dividendo até que razoável para o mercado americano. A gente combinando a valorização da Microsoft com o que ela vem pagando de dividendos, até que pode ficar uma combinação interessante, tá certo? Vamos usar aqui alguns outros sites também de fundamentos para que a gente possa compilar a nossa análise. Vamos trazer aqui o site da Status Invest. Essa planilha aqui de margem líquida, então, que eu falei para você, A margem líquida, para mim, é importante que tenha uma média acima de 10%, e a gente vê aqui, desde 2009, o histórico desse gráfico, trazendo uma média praticamente em 28%, então muito interessante. E, atualmente, esses dados aqui, batendo com os dados lá que a gente tem no Xstation, é acima de 35%. Então, nessa questão aí, de perenidade, de consistência, de lucratividade da Microsoft sem sustos. Depois, a questão da dívida a gente vai atualizar daqui a pouco. E aqui que começa a pegar. Então, o papel trouxe um lucro por ação de $12,17 nos últimos 12 meses. Hoje, o papel na casa de $439. A gente vê que o PL, o retorno sobre o nosso investimento na casa de 36 anos, descolado, Bastante descolado aí, que eu falei, a gente pode comprar uma empresa boa hoje pagando um preço mais caro. E aqui também o valor patrimonial por ação, quando a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente vê que o preço justo das ações da Microsoft deveriam ser na casa de $38. Quando a gente negocia a $439, então a gente vê que o PVP a gente pode pagar praticamente aí 10 vezes acima do que seria o valor justo de mercado, por isso que é importante você prestar essa atenção e ponderar no seu portfólio, na sua carteira, se vale a pena o risco, tá? Vamos ver aqui a questão do endividamento. Essa conta aqui é importante você saber fazer. Então, hoje, a dívida bruta da Microsoft é de $45 bilhões, mas ela tem disponível em caixa $78 bilhões, ou seja, só com o caixa hoje é possível ela quitar essa dívida. Então, a gente tem aqui esse sinal, está invertido, mas é porque há um saldo positivo de $33 bilhões quando a gente cruza o endividamento aqui com a disponibilidade em caixa. Então, isso acaba não trazendo muita preocupação para a gente. Aqui no site do Investidor 10, a gente vê que os fundamentos eles vão batendo e a gente consegue ter a comparação do setor, o PL na casa aí de 35, 36, a gente vê que o setor que a Microsoft está inserida, a média do setor é de 4. PL de 4, a média do setor dentro do nosso filtro de PL até 10, mas a Microsoft fugindo, E aqui também, do PVP,
a gente vê que a média do setor em 2,5, quase dentro do nosso filtro de 2, para que a gente não pague mais do que o dobro de preço em relação ao que seria o valor intrínseco, a gente vê que o PVP da Microsoft ele foge um pouco, né, ali na questão dos 11. Então, isso que é importante para você poder ficar atento, que a gente já vai ver no gráfico como que a gente pode ponderar eventualmente essa elasticidade do preço. Vamos ver aqui um pouco para baixo, tem um gráfico interessante também no Investidor 10, para a gente ver o desempenho do DRE. Esse aqui, ó. Receitas e lucros da Microsoft sem sustos, né? A gente vê como a companhia ela vem crescendo ano a ano, uma companhia bastante sólida, eficiente, consistente, com diferenciais de mercado, bem administrada. Então a gente vê que há a chance de você ser um pequeno sócio de um grande negócio como a Microsoft. Dito isso, vamos voltar aqui então para a Xstation, para o gráfico do papel, para que a gente possa entender melhor agora com calma os movimentos aí do mercado. A gente vê que em outubro de 2022, então esse rally de médio prazo, a companhia formou um suporte interessante, despertando o interesse dos compradores na casa de $213, e de lá para cá, sem muito susto, a gente vê como o gráfico ele conversa com a gente, como o papel vem se desenvolvendo numa tendência de alta no médio prazo, a gente considerando o gráfico semanal, com a realização de topos e fundos ascendentes. Você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo o gráfico semanal, ele combina muito bem com essa estratégia longa, fica mais fácil de você analisar o papel, de você identificar as regiões de interesse do mercado, e combina também com o seu tempo disponível, você não precisando ver a plataforma todo dia, aí o dia inteiro, uma vez por semana, você consegue fazer os estudos do gráfico e acabam funcionando muito bem, tá? De outubro de 22 até junho de 24, foi uma valorização do papel de 118%, formando a máxima em $468. E nesse momento aqui, a gente vê que essa região de $386 foi uma região de topo. Uma vez que foi rompida, funcionou como suporte 2 vezes. Então a gente vê que esse nível de preços aqui no $386 é um ponto de interesse do mercado, é uma região relevante aí que a gente pode ver. E mais recentemente, ó, nós tivemos essa região de topos em $438 ali aproximadamente, e algumas semanas atrás nós tivemos esse candle que rompeu, que conseguiu trabalhar acima desse topo mais recente, dessas máximas aí que a gente teve mais recentemente, né? Quando a gente coloca aqui no gráfico diário, dá uma olhada se a gente consegue aumentar aqui. A gente vê que essa região dos 438, essa região de topo, como o mercado encontrou compradores aqui perto dos $400, houve o rompimento e agora o mercado chega para testar no gráfico diário essa formação interessante, praticamente dando sim um gatilho de compra no gráfico diário. A gente teve esse martelo se formando acima da mínima desse candle anterior, o fechamento do dia seguinte acima da máxima desse martelinho. Então, no gráfico diário, a gente pode ter um gatilho interessante para as ações da Microsoft, com um alvo curto, pelo menos até a máxima ali nos 468, tá? Agora, quando a gente volta para o gráfico semanal, vamos ver se a gente consegue enquadrar ele aqui. Você pensando no longo prazo, tá? Então, o que é importante não esquecer? O papel hoje está com múltiplos altos e ele está numa região muito próxima da máxima histórica. O que eu sugiro para você? Eu, particularmente, não gosto de alocar mais de 10%
do meu capital, da minha carteira de ações em apenas um papel, para não ficar muito exposto a somente uma empresa. Porém, se você quiser investir na Microsoft nesse momento, ela com os múltiplos esticados e perto aqui dessa região de máximas históricas, o que você pode fazer? Você pode fracionar o tamanho do seu lote, de repente comprar 1%, 2%, 2,5%, 3%, alguma coisa menor, tá? Por quê? Se o papel continuar subindo, você morde ali a sua fatia do bolo. Você pega ali o seu pedaço da pizza, você não fica de fora da festa. Porém, se o papel corrigir, você não alocou o tamanho total, 100% ali da sua posição nas ações da Microsoft, e você vai ter caixa para poder fazer compras melhores aqui embaixo, podendo melhorar o seu preço médio, tá? Haja visto que o papel está numa região de máximas aí e com os múltiplos esticados. Então, são ideias que você pode ir montando aos poucos o seu portfólio, a sua carteira de ações, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Eu estou presente lá no Instagram também, é o @rodrigorebeck.cnpi. Se quiser me seguir, está feito o convite para a gente poder bater um papo por lá. Tem mais conteúdo e dicas ao longo da semana. E eu também tenho um convite muito especial para você, a Masterclass do Ouro, que está disponível, já está no ar para você. O ouro, que é um ativo encarado na Bolsa de Valores como reserva de valor, e geralmente quando a gente tem uma queda das ações, a gente tem uma valorização do ouro, e ele pode funcionar como proteção de patrimônio. Nessa aula você vai entender como que você pode fazer isso de um jeito prático, fácil, lucrativo, através de ETF de ouro, para você ter, inclusive, essa proteção da sua carteira em dólares, tá? Então, você pode proteger a sua carteira através de uma valorização do ouro e ainda, eventualmente, fazer o ganha-ganha com a valorização do câmbio. Disponível para você também, 100% online, gratuito, gravado. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Então, é isso, pessoal. Você que tem interesse em investir nas ações da Microsoft, feito para você um raio-x aí de como tem sido o desempenho do papel nos últimos anos. Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.